Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Investimento A, 3% ao mês, investimento B, 36% ao ano, investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esse investimento incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá. Aí tem as alternativas, tá? Então vamos, como é por 1 ano, já vamos calcular o investimento A em 1 ano vai ser igual a 1,03, que é 1 mais, vamos colocar aqui, ó, valor futuro, juros compostos, né? É o capital, valor presente, 1 mais a taxa elevado ao período. Nosso N aqui vai ser igual a 1. Mais 3%, né, no caso do investimento A, elevado a 12, que é 3% ao mês. 1 ano tem 12, então ele vai render 1,42. Então, se aplicar R$100, ele vai ter 142 depois de 1 ano. Certo? Então, ele é melhor que o investimento de 36% ao ano. Você pegaria o capital, multiplicaria por 1,36. 1 do capital mais 36%, tá? E o investimento C é 18% ao semestre. Então, seria 1,18 vezes 1,18. Certo? Então, vamos fazer. Que o ano tem 2 semestres, lógico. 64, 6, 14 vai 1, 9. Tudo bem? 8, 1, 8, 1, 1. 4, 12 vai 1, 10, 11, 19 vai 1, 3. 4 casas, 1,39. Então, a gente já pode verificar que o melhor investimento é o A. Então, vê as alternativas. Letra A. Escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 36. Falso. Letra B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39. Falso. O C é 39, mas é um pouco mais de 39. Mas o A é igual a 42, quase 43. Letra C. Escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Verdadeira. Então não precisa nem olhar o resto, porque só tem uma alternativa correta. Mas, escolher o investimento B, rentabilidade de 36% é maior que a rentabilidade de 3% do investimento A e 18% falso. Escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. B é 36%, mas o A é 42%, quase 43%. Tá bom? É isso. Arthur deseja comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Opção 1, 2, 3, 4 e opção 5. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista ou até um valor menor em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre
resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção 1, 2, 3, 4 ou 5. Então vamos analisar cada opção. A primeira opção é pagar à vista e ele tem o dinheiro. Então à vista, 55 mil. Certo? Ok, então essa é a opção 1. Opção 2, ele pagará a prazo, dando uma entrada de 30 mil. E mais uma prestação de 26 mil, dali a 6 meses, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele dá a entrada de 30 mil, ainda sobra 25 mil para ele aplicar. Então, ele aplica os 25 mil, vou marcar aqui, ó. E depois de 6 meses, ele tem um rendimento de 10%, porque 10% ao semestre. Quanto que é 10% de 25 mil? 2.500. Então, ele vai passar a ter 27.500. Ele paga os 26, sobra ou resta, né? Vamos por sobra, né? Não resta, dá a impressão que resta, falta pagar. Sobra 1.500. Tá? Opção 3. Pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil. Entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil de 6 meses. E outra de 18 mil após 12 meses. Ok? Então, ele dá uma entrada de 20 mil, ele aplica 35 mil, depois de 6 meses, esses 35 mil vai render 10%, vai render 3.500. Então, ele vai passar a ter 38.500. Certo? Esses 38.500, ele dá 20 mil, sobra 18. Sobra 18.500. Esses 18.500 ele aplica. Depois de 6 meses, ele vai ter mais 1.850, né? Que é 10%. Então, ele vai ter, fazer aqui, ó, 18.500 mais 1.850. 5, 13, vai um 9, dá 10, 20 mil. Então, vai sobrar 2.035. Certo? Agora a opção 4. Pagar a prazo dando uma entrada de 15 mil. E o restante 1 ano da data da compra pagando 39 mil. Então, após 12 meses, ele vai ter que pagar 39 mil. Então, aqui, ele tem 55 mil. Ele vai dar uma entrada de 15 mil, vai sobrar 40. Ele vai aplicar 40. Depois de 6 meses, ele vai ter 44, que é 10%. E depois de mais 6 meses, ele vai ter mais 10% aqui. Então, vai ser mais 4.400, né? Então, ele vai ter para 48.400. Ele dá os 39 mil e sobra ainda
9.400. A opção 5. Pagar a prazo dali a um ano o valor de 60 mil. Então, ele vai aplicar os 55 mil. Depois de um ano, ele vai ter mais 5.500. Vai estar 60.500. Aí só vai sobra R$500. Então, aqui, quem sobra mais é esse aqui, ó. Sobrou mais dinheiro. A opção 4, alternativa D. Ok? Nossa, demorou para resolver, né? Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito, e a frequência semanal com que o faziam é apresentada no gráfico. Que porcentagem do total de entrevistados apresenta aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Então, nós vamos começar aqui, ó. Nós temos pelo menos 3 vezes, 4 vezes está dentro, 5, 6 e todos os dias, né? Só vai ficar de fora esses aqui, ó, uma vez e 2. Queremos uma porcentagem de 3, pelo menos 3. 26 mais 12, 38. 48, 55, 60, 70%. Ou seja, 0,7. Vezes 75% que afirmaram ter esse hábito. Os outros 25% participaram da entrevista, mas não disseram ter esse hábito. Então, 75%. 7 vezes 5, 35, vão 3, 52. 3 casas. Isso equivale a 52,5% resolvido atividade do Enem. Alternativa B é correta. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos de 2 DRSI de uma cidade. O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos de doença tipo A e B é. Então vamos ver, doença A na legenda é o azul e a doença B é o amarelo. No mês de janeiro houve uma diferença de 1.200 menos 300, de 900. Então mês 1. Mês 2 de 1.100 menos 600, 500. Mês 3 foi muito pequena a variação. Mês de março, não, março foi até que bom. 1.000 menos 500, 500 também. Mês de abril foi pequeno, 400 menos 200, 200. Mês de maio, ó, os outros não precisam nem olhar, vamos olhar só os maiores aqui, ó. Que é a maior diferença, 1.200 menos 100. Mês 9, 1.100. É o maior, né? Porque, olha, aqui em outubro, 800 menos 300, 500. E novembro, 1.100 menos 100, de 1.000, quase então. Então, maior é do mês de setembro, alternativa D. Com base nas informações desses gráficos, é correto afirmar que, alternativa A, o número de inscritos no Enem em 2014 aumentou 425% em relação ao número de inscritos em 1998.
Então, letra A. Em 2014, nós tínhamos 0,2 milhões de inscritos. Vamos fazer uma regrinha de 3, corresponde a 100%. 2014, 8,7 milhões, corresponde a x. Daqui nós tiramos que x vai ser igual a 8,7 vezes 100, 870. Desloca a vírgula 2 casas para a direita. E o 0,2 passa dividindo, está multiplicando o x, né? Corta a vírgula, coloca um zero. Então, x é igual a 4, 3 vezes 2, 6, 5, tá? É 4.350%. Então, houve um aumento, menos 100, aumentou de 4.250%. Não 425 aqui, faltou um zero, é 4.250. Mais de 4.000 vezes aumentou. A letra B. Menos de um quarto dos inscritos em 2014 eram pagantes. Menos de um quarto. Os pagantes, aqui, olha, esta faixa é 26,48%. Um quarto corresponde a 25%, né? Que é 100%, que é o todo, dividido por 4. Então, aqui é mais que 25%. Então, falso também. A letra C. Tracei em 2014 havia aproximadamente 54 mil indígenas inscritos no Enem. Então, vamos ver quanto havia. Tinha 8,7 milhões. Indígenas é o amarelinho, é 0,62%. Então, vamos multiplicar por 0,62. 0,62% é igual a 0,62 dividido por 100, desloca a vírgula 2 casas. 1, 2. Então, vamos multiplicar por 0,062 para saber a quantidade de indígenas. 14 vai 1, 17, 6 vezes 7, 42, vão 4, 52. 4, 9, 3, 5. 2, 4, 5 casas. Isso é a quantidade de indígena, porque aqui é 8,7 milhões. Então, aqui é 0,05394 milhões. Então, vamos multiplicar por 1 milhão. 6 casas para a direita. A vírgula fica aqui. 53.940 indígenas corresponde à alternativa verdadeira, porque aqui está mais aproximadamente 54 mil indígenas. É isso aí, tá? O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então, quem é maior ou igual a quê? Então, vamos ver. Começar pela média, que é o x. Então, x vai ser igual. Então, aqui é o x, aqui é o y, aqui é o z. Tem que ser nessa ordem, porque está escrita a palavrinha respectivamente. Então, o x vai ser o total de gols marcados dividido pelo número de partida. Essa é a média, tá? Então, vamos multiplicar aqui já direto. 5 partidas, 0 gols, dá 0. 5 vezes 0, 0, certo? 3 vezes 1, 3 gols em 3 partidas. 4 vezes 2, 8. 8 gols em 4 partidas. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 7, 7. Então, nossa média vai ser 0 mais 3 mais 8 mais 9 mais 8 mais 10 mais 7. Tudo isso dividido por 8, 12, 15, 17, 19, 20 partidas.
Então, a média vai ser igual 11, 20, 28, 38, 45 dividido por 20, que é igual a 2 vezes 20 dá 40, baixa o 5, coloca uma vírgula, coloca um 0, 50 dá 2, dá um 0, 10, 10 dá 5, né? Certo? Então a média vai ser 2,25, ok. Agora nós vamos calcular a mediana. A mediana, na verdade, não precisa calcular, é só achar o termo central. Então nós vamos fazer com direitinho para não dar trabalho, mas para vocês entenderem melhor, tá? A mediana vai ser o y. Então, y vai ser igual a 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. A 3, 1. 4, 2. 3, 3. 2, 4. 2, 5. E um 7. 7 gols, tá? Tem que ser na ordem, né? Na ordem crescente de número de gols e a quantidade deles. Porque a mediana é o termo central. Como você tem 20 elementos, o termo central, você vai ter 10 para a esquerda e 10 para a direita, certo? Então, ó, 10 para a esquerda, 3, 6, 9, 10. Aqui é a divisão. E 10 para a direita, 2, 4, 6, 8, 10. Então, a mediana vai ser o último desse lado e o primeiro do outro lado. E a média. Então, vai ser mediana 2 mais 2 dividido por 2. Eu estou fazendo a continha, lógico que vai dar 2, né? Porque às vezes poderia ser coisas diferentes aqui. Então, é assim que você acha a mediana. Só quando é um número par de elementos, como são 20. Se é um número ímpar, se, por exemplo, você tem assim, ó, 3, 8 e 9, tem esses elementos. A mediana é o 8, que já é o central, porque é uma quantidade de número ímpar. Mas se tem mais um número, 5 não, tem que ser na ordem. Assim, por exemplo, ó, qual que é a mediana? Você não sabe, então você tem que pegar esses dois centrais e achar a média. 17, então dá 8,5, divide por 2, tá bom? Então, nosso y aqui é igual a 2. Já achamos o y, agora tem que achar o z. O z é a moda. A moda é fácil, né? Quem aparece mais vezes aqui? É o 0, né? Então, z é igual a 0, certo? Então, vamos colocar isso na ordem para ver quem é maior e quem é menor. O que nós temos aqui? Ó? Que z é o menor de todos. Depois vem o y, que é o 2. E depois o maior é o x, que é a média. Certo? Que está na alternativa aí. Ok? Tranquilo? É isso. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês.
Esse tipo de procedimento é frequente uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro abaixo. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Então, vamos pelos mais fáceis, né? Vamos achar a moda primeiro. A moda é que aparece mais vezes. Quem aparece mais vezes aqui, 13,5. Tem 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a moda é o último, 13,5. Está na alternativa A, está na alternativa B. Então, com isso, nós já eliminamos a alternativa D, é falsa. Alternativa E é falsa e a alternativa C é falsa. Só ficamos entre a B, a A e a B. Agora, então, nós já definimos a moda. Vamos achar a mediana, que é termo central. Só que agora vai dar trabalho. Porque nós temos que colocar essa tabela em ordem. Ou ordem crescente ou decrescente. Ordem de temperatura. Qual a menor temperatura? 13,5. São 15 elementos, então o termo central vai ser o oitavo, né? Não, aqui é o oitavo. O 7 mais 7, 14. Isso, 7 para a esquerda e 7 para a direita, e a do meio é o oitavo elemento, tá certo. Então, 13,5 aparece 1, 2, 3, 4, vamos contar até 8. Depois vem o 14, 5, depois vem o 15,5, 6, depois vem o 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo, então, será a mediana, que aí não precisa nem colocar o resto. Certo? Está fazendo a prova, então tem que ser meio rápido. Então, próximo é 18. São 18. Próximo 18. 18 graus é a mediana. Tá? Porque aí os próximos fica para o lado direito. Então, como é o número ímpar, tá? Tá na alternativa B. A alternativa B é a correta. Não há necessidade de calcular a média, porque você está fazendo uma prova, você tem 3 minutos em média para resolver todas as questões, né? As 90 questões do Enem. Então, aquelas questões que você não perde tempo, que só a leitura do problema demorou bastante, né? E tanto é que só ficamos entre a alternativa A e a B. As duas têm em média 17. Não precisava nem ter calculado. Não precisava calcular mesmo a média. Era só achar a mediana e a moda. Na verdade, só a moda, né? Bom, a mediana tinha que achar. A moda tinha que achar. Tá bom? É isso. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram o A, 200, B, 300, C, 400 e D, 600 reais. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é
Aqui nós precisamos prestar atenção que ele quer o valor mediano, tá? Não é a média. Então, o valor central. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o A. O A corresponde a 25% dos hotéis pesquisados. Como são 200, 25% de 200 dá 50 hotéis, né? O B também 25%, então 50 hotéis. Aqui a diária do A é R$200. Do B também, do B R$300. Do C, hotel C são 40% dos hotéis, são 80 hotéis. E a diária é de R$400. E do D, só para constar, 10%, 20 hotéis, com a diária de 600. Ok? Então, olha, vou até mudar de cor aqui para ficar melhor. A metade de 200 são 100. A mediana, vamos pôr aqui, olha. Eu tenho 3 valores. Valor ímpar. O mediano é o 2, certo? Que está no centro. Mas quando eu tenho um número par, a mediana vão ser os dois centrais dividido por 2. Então aqui no caso vai ser 2,5 a mediana. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tá? O centésimo elemento, aqui ó, vai de 1 até 100. O centésimo elemento custa R$300, certo? O centésimo primeiro custa 400, que são os dois centrais, que eu tenho 99 acima e 99 abaixo para completar os 200. Então a média aqui, olha, vai ser 700 dividido por 2, que vai ser 350. Então essa é a mediana, o valor mediano da diária é R$350. Alternativa C. Entenderam? É isso.